Supremo Tribunal Federal vai investigar ex-presidente Bolsonaro por manifestações em Brasília. Ministro da Justiça diz que vai pedir extradição de ex-secretário Anderson Torres se ele não se apresentar. Governador afastado Ibanez Rocha presta depoimento e garante que não tem nada a ver com os tumultos. Prévia do PIB registrou quarta queda seguida em novembro do ano passado. Rússia garante que agora tem o controle da cidade de Soledar, na Ucrânia. Dengue matou mais de 1.000 brasileiros em 2022. Bióloga ensina como criar formigas dentro de casa. E milhares de tartarugas nascem na fronteira do Brasil com a Bolívia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prestou depoimento hoje à Polícia Federal e negou qualquer tipo de omissão com os atos de invasão à sede dos três poderes no último dia 8. Já o ex-secretário Anderson Torres, que até agora não se apresentou, recebeu um recado. Se até segunda-feira não voltar dos Estados Unidos, será alvo de um pedido de extradição. A Justiça determinou o bloqueio de 6,5 milhões de reais em bens de 52 pessoas e empresas suspeitas de financiar a vinda de manifestantes a Brasília para participar dos atos do último domingo. Esses valores deverão ser utilizados para custear o conserto e manutenção de tudo que foi depredado e vandalizado nas sedes dos três poderes. O valor poderá ser atualizado caso novas perícias apontem um prejuízo maior. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União e atinge as pessoas que contrataram ônibus apreendidos após decisão do STF. Entre os alvos do bloqueio de bens, há ex-candidatos a vereadores, empresários, advogados e professores. Em outra frente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou nesta sexta-feira ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação contra os invasores identificados no ataque ao Congresso Nacional. Não é nada além do que, de fato, a sugestão à Procuradoria da República, para que este órgão possa capitanear a condução do processamento dessas pessoas nas instâncias próprias do Poder Judiciário. Nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. A Procuradoria-Geral da República criou um grupo de trabalho para apurar os atos de 8 de janeiro e deve apresentar uma resposta no começo da próxima semana. O Ministério Público Federal abriu uma investigação em 4 frentes. A primeira busca identificar todos os executores materiais dos atos de vandalismo, ou seja, quem efetivamente invadiu os edifícios sede dos três poderes e provocou algum tipo de dano. Também vai responsabilizar os executores intelectuais, ou seja, quem planejou e instigou os ataques, além dos financiadores e dos agentes públicos, que por ato ou omissão incentivaram e autorizaram o ingresso dos manifestantes nos edifícios no último domingo. Neste sentido, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, abriu nesta sexta-feira um novo inquérito para apurar a responsabilidade e a conduta do governador afastado Ibanez Rocha e do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A situação de Torres se complicou depois que a Polícia Federal localizou na casa do ex-ministro o texto do que seria um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado da eleição de 2022. Anderson Torres disse que o documento foi entregue por uma pessoa e não foi feito por ele. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o documento encontrado na casa de Torres tem caráter golpista e que o texto conecta uma série de acontecimentos desde o fim do segundo turno até as invasões do último domingo. O documento é como se fosse uma espécie de elo perdido entre uma sucessão de eventos mostrando que eles não eram casos isolados.
e sim que havia um engendramento, havia um planejamento. O documento materializa isto. A prisão de Anderson Torres foi ordenada por Alexandre de Moraes na terça-feira. O secretário, que está em viagem nos Estados Unidos, disse que vai se entregar e é esperado até o fim desta semana. Flávio Dino afirmou que se Anderson Torres não voltar ao Brasil até segunda-feira, será considerado foragido e o governo brasileiro pedirá a extradição dele. Então nós vamos aguardar até a segunda-feira essa apresentação, não havendo, a determinação que eu emiti ao doutor Andrei foi no sentido de que haja a deflagração desse procedimento. Já Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, que também está sendo investigado, se apresentou hoje à Polícia Federal de forma espontânea e prestou depoimento por quase 3 horas. Em nota, Ibanez afirmou que respondeu todos os questionamentos e espera ter deixado claro que não teve envolvimento com os lamentáveis fatos em questão. As audiências de custódia dos mais de 1.000 presos após os atos de 8 de janeiro estão sendo realizadas e devem ser concluídas até domingo. Os celulares dos detidos foram apreendidos e o material genético de cada preso foi coletado. Essas informações vão ajudar a esclarecer e individualizar a participação de cada um. Nós temos mandados de prisão já expedidos, que o doutor Andrei está diligenciando o cumprimento. E nós já temos alguns resultados dessas investigações, inclusive este resultado, eu diria, simbólico, icônico, que é a devolução ao Supremo da Constituição suprimida. Nesta sexta-feira, a réplica da Constituição de 88, que foi subtraída do Supremo Tribunal Federal no último domingo, foi devolvida ao STF. O exemplar foi entregue à polícia no interior de Minas. A ministra Rosa Weber recebeu o livro das mãos do ministro da Justiça, Flávio Dino. A Constituição original não foi alvo da ação dos vândalos e se mantém intacta no Museu do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre as manifestações em Brasília que resultaram nos ataques da sede dos 3 poderes no último domingo. O ministro disse que, diante do fato do ex-presidente não se encontrar no território brasileiro, o pedido para a realização de um interrogatório será apreciado posteriormente, no momento oportuno. As torres de energia elétrica parecem ser os novos pontos de atentados. Desde o último domingo, 4 torres já sofreram ataques. A última a sofrer foi localizada em Rio das Pedras, em São Paulo. Segundo indício, os cortes de cabos são as principais ocorrências. De acordo com a ANEEL, outros 2 estados também foram alvo, 2 em Rondônia e 1 no Paraná. A torre atacada liga as cidades de Assis e Sumaré e é concedida à concessionária transmissora Aliança de Energia Elétrica. Em nota, a empresa chama a ação de sabotagem e diz que houve tentativa de derrubá-la. A concessionária informou às autoridades que várias peças de sustentação da estrutura foram retiradas. Os danos foram identificados após a determinação da ANEEL de reforçar a segurança nas instalações, alinhada à rotina definida pelo Ministério de Minas e Energia, que já foi notificado pelo caso. Um representante da empresa relatou que foram furtadas 49 treliças de sustentação. O ataque à Torre Paulista passará pelo mesmo modo de investigação que as outras 3. De acordo com a Polícia Federal, a principal suspeita é que as quedas ocorreram após sabotadores cortarem os cabos de fixação, chamados de estais. Dessa forma, a PF investiga se esses ataques estão relacionados aos atos com motivação política e abriu 3 inquéritos. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos de participar da derrubada das torres e, por isso, não se pode afirmar se estão relacionadas com as manifestações que ocorreram na Praça dos 3 Poderes no domingo. Procurada, a Eletrobras ainda não comentou o assunto. A Defesa Civil investiga as causas do desabamento de 5 sacadas de um prédio residencial em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Os moradores de 6 apartamentos foram impedidos de retornar para suas casas.
O acidente aconteceu na rua João Francisco dos Santos, no bairro Pioneiros. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, a estrutura desabou e deixou destroços espalhados na rua. Nenhum morador ficou ferido. O órgão também foi acionado para investigar as causas do acidente depois que a primeira hipótese de que era uma explosão foi descartada. A Defesa Civil determinou que todas as outras 20 sacadas sejam escoradas até que uma empresa de engenharia contratada pelo condomínio apresente um laudo com as causas do acidente em uma data determinada por ambas as partes. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu hoje a internação compulsória de usuários de crack que já consomem a droga por 5 anos. Ricardo Nunes afirmou que 51% das pessoas que estão na Cracolândia têm os pulmões comprometidos. A declaração foi feita durante uma visita nesta sexta-feira às obras de uma unidade do programa Vila Reencontro, que oferece moradia em unidades modulares à população em situação de rua no Anhangabaú. Ainda sobre a possibilidade de internações compulsórias, Nunes disse que vai trabalhar junto com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No próximo dia 23, deve ser lançado um projeto com o detalhamento das ações previstas pelas duas gestões. Um convênio entre governo e prefeitura disponibiliza desde o início de 2022 cerca de 1.400 vagas para dependentes químicos em comunidades terapêuticas. Em um ano, 4 pessoas foram encaminhadas para as instituições conveniadas e o tempo médio de permanência foi de 66 dias, segundo a administração municipal. Há cerca de 2 semanas, a Polícia Civil deixou de fichar os dependentes químicos flagrados usando drogas nas calçadas do centro, antes de encaminhá-los para unidades de saúde, conforme vinha ocorrendo desde o fim de setembro do ano passado. Os registros de termo circunstanciado eram feitos no 77 Distrito Policial, no mesmo terreno, onde funciona um equipamento de atendimento médicos aos usuários. E veja a seguir, Americanas declara que tem dívidas de 40 bilhões de reais e deverá pedir recuperação judicial. E ainda, a prévia do PIB registrou 4ª queda seguida em novembro do ano passado. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou a 4ª queda mensal seguida em novembro. Na parcial do ano passado, o indicador registrou aumento de 3,2%. A prévia do PIB do Banco Central recuou 0,55% em novembro, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. Esse foi o 4º mês seguido de recuo do nível da atividade da economia brasileira. A desaceleração aconteceu em um momento em que a taxa de juros estava elevada. Na comparação com o mês de novembro do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou um crescimento de 1,65%. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,26%. Para 2022, o mercado financeiro estima uma alta de 3,03% para o PIB. Já para 2023, a expectativa é de um crescimento menor, de 0,78%. E hoje a Americanas declarou à Justiça dívidas de 40 bilhões de reais, valor que é o dobro do que foi divulgado na última quarta-feira. A empresa tem até 30 dias para fazer um pedido de recuperação judicial. A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar que suspende a penhora de bens e adia a obrigação do pagamento das dívidas neste período. Depois do rombo ser identificado, o PROCON enviou uma notificação para a empresa questionando se as compras realizadas serão afetadas e pediu detalhes de quantas pessoas sairão prejudicadas, caso aconteça. A empresa tem até a próxima terça-feira, dia 17, para esclarecer o caso. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, com o mercado ainda repercutindo o anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o controle das contas públicas.
e também pelo futuro da taxa de juros dos Estados Unidos, o dólar fechou em leve alta nesta sexta-feira, em 0,13%, cotado em R$ 5,10 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,84%, aos 110.916 pontos. A produção industrial brasileira cresceu em novembro em 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Os dados da pesquisa mensal foram divulgados hoje. As maiores altas foram observadas no Paraná e Espírito Santo. Outros estados com crescimento da indústria em novembro foram Ceará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Amazonas. Em 6 locais houve queda no período, incluindo a região Nordeste. Nos estados, a maior queda foi observada no Pará. Também apresentaram perdas os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Na comparação com novembro de 2021, apenas 5 dos 15 locais pesquisados sustentaram a alta nacional de 0,9%, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, 10 locais tiveram quedas. As perdas mais expressivas foram registradas pelo Pará, Espírito Santo e Paraná. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, 8 locais tiveram perdas, enquanto 7 tiveram altas. Os principais recuos ficaram com Pará e Espírito Santo. Já a principal alta foi observada no Mato Grosso. O presidente Lula sancionou hoje a Lei da Política Nacional de Educação Digital, com o objetivo de incluir, capacitar e desenvolver tecnologias da informação e comunicação. Os recursos para a execução da política virão de dotações orçamentárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de doações públicas ou privadas. A política garante ainda o acesso das populações mais vulneráveis a recursos, ferramentas e práticas digitais. O programa foi sancionado na quarta-feira pelo presidente Lula, depois de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. O objetivo é potencializar as ações de municípios, estados, Distrito Federal e União de diferentes setores governamentais, divididos em 4 eixos de atuação: a inclusão digital, a educação digital escolar, a capacitação e especialização digital e a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. O exemplo de uma situação para tomar cuidado em todo o país vem lá do estado de Mato Grosso do Sul, onde quase 30% dos condutores estão dirigindo com a carteira de habilitação vencida. Durante o auge da pandemia, quando a recomendação era não aglomerar, o período para a renovação da CNH foi estendido para 8 meses. Mas desde o ano passado, voltou a vigorar o prazo usual de 30 dias. A CNH hoje é um documento extremamente importante e praticamente todo mundo usa a CNH como até documento de identificação, né? Identificação pessoal, vai viajar, vai numa loja, só que ela tem uma data de vencimento e pouca gente presta atenção nessa data. Você carrega a CNH o tempo inteiro, mas você não olha a data do seu vencimento. Em Mato Grosso do Sul, 27% dos condutores estão com a CNH vencida. Na capital, este índice é ainda maior. De um total de 378.500 motoristas habilitados, mais de 111 mil, o equivalente a 29%, estão com o documento vencido. Não deve andar CNH vencida porque é uma coisa totalmente irregular. Uma multa gravíssima de 7 pontos, mais R$ 293 de multa. O condutor pode fazer a renovação da CNH pela internet, no site do Detran de Mato Grosso do Sul. Através do portal de serviços do órgão, o motorista agenda o dia e a hora para fazer o exame clínico na agência mais próxima da sua casa. O documento vai ser entregue pelos Correios. Para isso, é importante que o condutor mantenha o cadastro junto ao órgão atualizado. Por que o Detran não avisa esse cidadão que a CNH dele está vencida? Porque a pessoa não deixa o cadastro atualizado, você vai avisar por correspondência que essa correspondência volta. Importante, a hora que ela fizer a renovação, já baixa o aplicativo da CNH digital no celular, já está válido, então você tem a celular, mesmo que a física vai levar 1 dia, 2 dias que vai ser pelos Correios, mas você já tem a digital ali que é válida em todo o território nacional, tá? E rapidinho, e você vai receber em casa sem nenhum custo.
Permanecer por muito tempo sentado pode aumentar o risco de problemas na circulação do sangue. Para reduzir esse impacto na saúde, especialistas sugerem que de tempos em tempos, a pessoa se levante e se movimente durante o dia. A questão é saber o tempo necessário para aplicar essa prática na rotina diária. Pensando em descobrir algo que seria o mais próximo de uma fórmula ideal, pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, avaliaram diferentes alternativas e identificaram o mínimo necessário para conseguir uma redução significativa dos impactos na saúde. Segundo os resultados publicados na revista científica Medicine and Science in Sports and Exercise, caminhadas de 5 minutos a cada meia hora são suficientes para reverter algumas das piores consequências de se passar o dia na cadeira, pois melhora o nível de pressão arterial e açúcar no sangue. Embora pareça impraticável, essa descoberta mostrou que mesmo pequenas caminhadas durante o dia de trabalho podem reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas e outras doenças crônicas. O diferencial da nova pesquisa é que foram testadas 5 alternativas diferentes para chegar ao ideal. 11 adultos ficaram sentados durante um período de 8 horas seguidas, levantando-se apenas de acordo com a intervenção avaliada ou para ir ao banheiro. Durante esse tempo, os voluntários trabalharam em um computador, leram, utilizaram celulares e comeram. Foram avaliadas caminhadas de 1 minuto a cada meia hora, 1 minuto a cada 1 hora, 5 minutos a cada meia hora, 5 minutos a cada 1 hora e, por fim, em que os participantes permaneceram sentados durante todo o tempo. Simultaneamente, foram medidas a pressão arterial e a taxa de açúcar no sangue. O regime de caminhadas de 5 minutos a cada meia hora foi o único que diminuiu significativamente as medidas. Além disso, os participantes que realizaram esse tipo de intervenção tiveram uma resposta metabólica melhor às refeições, reduzindo o pico de açúcar no sangue após a alimentação em 58% quando comparado aos que permaneceram sentados. Todas as intervenções também foram associadas a resultados melhores em avaliações de humor e fadiga, à exceção da caminhada a cada 1 hora. O movimento a cada 60 minutos também não proporcionou benefícios para a taxa de açúcar. Esses efeitos positivos em como o participante estava se sentindo são importantes e podem facilitar a adesão ao novo hábito. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que o Brasil deve registrar 44 mil novos casos de câncer de intestino por ano entre 2023 e 2025. Ele é um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, ficando atrás apenas do de pele, mama e próstata. Casos recentes da doença entre famosos chamaram a atenção. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no próximo triênio, 70% dos casos estarão concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Desse total, 23.660 devem ser diagnosticados entre mulheres e 21.970 entre homens. O número de mortes também é alarmante. De acordo com o Atlas da Mortalidade por Câncer do INCA, em 2020 foram registradas 20.245 mortes por câncer no intestino no Brasil, sendo 9.889 homens e 10.356 mulheres. A discussão sobre este tipo de mal ganhou força recentemente. As cantoras Preta Gil e Simone tiveram diagnóstico de câncer de intestino e nas últimas semanas o país perdeu 2 de seus maiores ídolos do futebol por causa da doença, Pelé e Roberto Dinamite. Um especialista fala da doença e dos principais sinais e sintomas. Câncer do intestino grosso ou câncer de cólon, como se chama também, muitas vezes a gente agrupa como colo e reto. Essa é a parte final do nosso intestino, onde a gente absorve água, sobretudo, do alimento que chega até ali. Representa algo em torno de 10% das neoplasias malignas, tanto em homens quanto em mulheres. A gente tem uma campanha, uma forma, na verdade, de fazer diagnóstico precoce através de colonoscopia a partir dos 45 anos. Por que isso é importante dizer? Porque esse é um tumor que não dá sintomas. Ao contrário do que muita gente pensa, o câncer
inicialmente no intestino grosso ou no próprio reto, é muito difícil ter algum sintoma peculiar. Muitas vezes ele não tem sintoma algum e quando a gente descobre por algum sintoma, pode ser que ele só esteja muito grande. O oncologista faz um alerta para determinados fatores que contribuem para o surgimento da doença, que é tratável e normalmente curável. Com causas modificáveis e as causas não modificáveis, tá? As não modificáveis são aquelas alterações genéticas que a gente nasce com ela e não consegue mudar. Não são fatores de risco que a gente adquire ao longo da vida, né? A gente já nasce com elas. Isso é importante dizer porque em torno de 16, 15% dos casos tem a ver com alguma síndrome genética. Isso é típico naquelas famílias que a doença se repete. O maior fator de risco é alimentar, né? A dieta pobre em fibras, a dieta rica em gordura saturada, que é a gordura de origem animal, bebidas açucaradas, sejam elas adicionadas de açúcar ou não, né? A gente já tem estudos que mostram o aumento do risco de câncer. Tabagismo sempre vai estar envolvido, sedentarismo sempre vai estar envolvido, obesidade sempre vai estar envolvido. Evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, isso é muito importante, né? Todo o alimento industrializado sofre algum tipo de processamento. Se a gente puder evitar, melhor. E veja a seguir, Rússia garante que agora tem o controle da cidade de Soledar, na Ucrânia. E veja também, dengue matou mais de 1.000 brasileiros no ano passado. O governo federal prorrogou a permanência da Força Nacional na Amazônia. Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública vão continuar dando apoio ao IBAMA no combate a crimes ambientais na Amazônia Legal até junho deste ano. As ações são de combate e repressão ao desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais, por exemplo. A autorização da prorrogação do uso da Força Nacional foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por razões de segurança, o contingente e a área exata de atuação destes policiais não são divulgados. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O relatório do Programa Europeu sobre Mudanças Climáticas, o Copérnicus, mostrou que nos últimos 8 anos o mundo registrou um recorde de calor. A temperatura global ficou 1,2 graus acima dos níveis do período pré-industriais. De acordo com o Copérnicus, o ano de 2022 foi o quinto mais quente de que se tem memória, com uma média acima do esperado. Nesses 8 anos, o mundo viveu secas e inundações excepcionais e o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principal causa das mudanças climáticas. A América Latina e o Caribe ficaram relativamente de fora desses registros, durante um ciclo basicamente dominado pelo fenômeno La Niña, no Oceano Pacífico, que gera um certo resfriamento. Na Europa, essa onda de frio não chegou, muito pelo contrário. 2022, em particular, foi o segundo ano mais quente pelos registros oficiais. Os meses de verão bateram recordes no Reino Unido, enquanto França, Portugal e Espanha sofreram secas severas. Em nível global, o Paquistão sofreu enchentes históricas. O centro e o leste da China foram submetidos a fortes ondas de calor e as chuvas na Nigéria mais pareceu com dilúvios. O Laninha levou temperaturas mais baixas do que o habitual para o leste da Austrália, além de chuvas intensas. E mais ao sul, a extensão do gelo do Mar Antártico atingiu um nível mínimo recorde, ou quase recorde. Em fevereiro de 2022, foi registrada a extensão de gelo mais precária em 44 anos de observação por satélite. 1.016 pessoas morreram vítimas da dengue em 2022. O número é 160% maior do que o contabilizado em 2021. Além disso, esses são os maiores dados registrados desde a década de 1980, quando a série histórica começou.
No ano passado, foram registrados mais de 1.400.000 casos prováveis da doença no país, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. O que preocupa médicos e especialistas é que a alta de casos deve se manter nos primeiros meses de 2023. Antes vista com mais força em regiões quentes e úmidas, desta vez a dengue decidiu se concentrar também em áreas que antes registravam pouca incidência de infecções pelo vírus, que é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Um exemplo é o estado de Santa Catarina. Cidades como Joinville e Blumenau, que nunca tiveram dengue, contabilizaram diversos casos da doença no ano passado. Além das cidades catarinenses, diversas cidades espalhadas pelo Brasil também sofreram com os altos números de casos da doença. Brasília, com mais de 70.000 casos, é o local onde o mosquito da dengue mais transmitiu o vírus. Na sequência estão Goiânia, com mais de 56.000 casos, e Aparecida de Goiânia, com mais de 27.000 casos. Fecham a lista Joinville, com mais de 21.000 casos, e duas cidades do interior de São Paulo, Araraquara e São José do Rio Preto, ambas com mais de 20.000 casos. O crescente número de casos de dengue está conectado com os períodos chuvosos, principalmente no verão. Com a chuva, aumentam os riscos de água parada, sendo o cenário perfeito para que o Aedes aegypti se reproduza. E os dias de isolamento para pacientes com Covid-19 foram reduzidos. A nova recomendação divulgada hoje pela Organização Mundial da Saúde é que a pessoa que testou positivo, mas não apresenta sintomas, não fique afastada 10 dias, mas apenas 5. Já para quem apresenta consequências da doença, o tempo foi reduzido de 13 para 10 dias. As mudanças foram baseadas em evidências científicas. Um novo exame poderá otimizar o diagnóstico do Alzheimer em até 10 anos antes do início dos sintomas. As causas da doença neurodegenerativa ainda não são totalmente esclarecidas pela ciência, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Nas investigações sobre o Alzheimer, cientistas em todo o mundo se desdobram para estudar os chamados biomarcadores, que são indicadores mensuráveis do desenvolvimento de uma doença. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, desenvolveram um método que pode apontar uma forma hereditária da doença a partir de biomarcadores sanguíneos. Os resultados foram publicados no periódico científico Braille. A progressão do Alzheimer está associada à perda de funções cognitivas, como memória, linguagem, planejamento e habilidades visuais especiais. O diagnóstico precoce da doença contribui para evitar a progressão rápida. Dados recentes do Ministério da Saúde apontam que a prevalência em pessoas com 65 anos ou mais corresponde a mais da metade dos casos. Estima-se que cerca de 1.200.000 pessoas vivam com alguma forma de demência no Brasil. Os primeiros sintomas podem aparecer alguns anos antes de chamar a atenção de familiares, mas são pontuais, como esquecimentos simples, troca de nomes, repetição da mesma história e mudanças no comportamento. A perda de memória recente é o principal sinal de alerta. Por ser uma doença progressiva, os sintomas aumentam com o passar do tempo e começam a trazer irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Nos casos mais graves, há a perda da capacidade de realizar tarefas cotidianas. A doença também pode vir acompanhada de depressão, ansiedade e apatia. Por isso, o diagnóstico precoce aumenta as chances de retardar o processo e evitar a evolução rápida do Alzheimer. O estudo recente aponta que os biomarcadores presentes no sangue emergentes da doença de Alzheimer podem ser ferramentas não invasivas para rastrear anormalidades precoces relacionadas à doença, como o acúmulo de proteínas beta-mieloide, emaranhados neurofibrilares e mecanismos como ativação glial e neurodegeneração. A amostra foi realizada durante os anos de 1994 a 2018. Todos os biomarcadores foram analisados no Laboratório de Neoquímica Clínico do Hospital Universitário em Mölndal, na Suécia.
Hoje foi um dia importante na guerra. A Rússia anunciou que tomou o controle da província de Donetsk e se prepara, a partir de agora, para dar continuidade em seu avanço. Por outro lado, o governo ucraniano nega a tomada e pretende fortalecer ainda mais a região. Soledar, uma província localizada em Donetsk, no leste ucraniano, tem uma importância significativa para o país invadido. Além de ser um território de bloqueio para as tropas russas, servindo como um paredão de defesa ucraniana, é lá que se produz a maior parte de sal e onde se localizam as principais minas de carvão do país. E por isso que para a Rússia, tomar e consolidar tropas na região seria uma vitória importante para o conflito. Depois de semanas de intensos embates, o exército russo reivindicou a conquista de Soledar. Caso realmente seja confirmada, se tornaria a primeira vitória russa em meses e teria um valor simbólico para a estratégia do exército comandado por Putin. Mas um suspiro de alívio foi dado pelos apoiadores da Ucrânia. Isso porque, após a Rússia anunciar a tomada da região, o exército de Kiev respondeu, dizendo que as forças armadas ucranianas mantêm a situação sob controle, mesmo em condições difíceis. Segundo o alto escalão ucraniano, os intensos combates permanecem em busca do controle regional. Quem também se manifestou sobre o caso foi a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, que durante uma coletiva informou que essa está sendo uma fase difícil da guerra, mas que com os esforços necessários o país irá vencer o mal russo. Já o presidente do país, Volodymyr Zelensky, informou que irá entregar todo o equipamento militar essencial para defender Soledar e Bakhmut. A tentativa de tomada dos dois territórios, que Moscou tenta conquistar desde dezembro, abriria caminho para avançar para o oeste, sobretudo para Kramatorsk, uma importante cidade industrial na região de Donetsk, que ainda é controlada pelas forças ucranianas. Dessa forma, o conflito vai se remodelando, as estratégias vão se apresentando cada vez mais intensas e os resultados finais parecem ainda estar longe de serem vistos pelo resto do mundo. O Itamaraty recomendou hoje que os brasileiros adiem as viagens ao Peru, enquanto os protestos continuarem aumentando no país. Com tumulto quase generalizado, alguns turistas do Brasil estão enfrentando retenções temporárias e com problemas para receber assistência consular. Desde dezembro, quase 50 pessoas já morreram. De acordo com a Superintendência de Transportes Terrestres do Peru, pelo menos 10 das 25 regiões peruanas registram bloqueios de vias e concentração de manifestantes. Além da renúncia de Dina Boluarte e a libertação do ex-presidente Pedro Castilho, os protestos também exigem o fechamento do Congresso e a convocação de uma nova Constituição para o país. Nesta quinta-feira, o ministro do Trabalho do Peru, Eduardo Garcia, apresentou sua carta de renúncia à presidência e pediu que Dina Boluarte se desculpe e reconheça os erros na resposta de seu governo às manifestações. O ex-ministro, que tomou posse em dezembro do ano passado, defendeu a necessidade de um ato político e um pronunciamento do governo sobre as vidas perdidas. As Nações Unidas pediram que o governo respeite os direitos humanos e evite o uso desproporcional da força para reprimir os manifestantes. O órgão também pediu que as organizações por trás do financiamento dos protestos se abstenham de atos de violência e exerçam o direito de realizar atos pacíficos que respeitem a vida e a propriedade pública e privada. O número de entradas irregulares na União Europeia em 2022 aumentou 64% em relação a 2021. O número de travessias irregulares nas fronteiras da União Europeia chegou a quase 330 mil em 2022. Isso representa um crescimento de 64% se comparado com o ano de 2021. De acordo com dados preliminares da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, 2022 foi o segundo ano consecutivo que registrou aumento das travessias irregulares depois de uma leve queda durante a pandemia de Covid-19.
As entradas pelas rotas dos Balcãs Ocidentais cresceram 132% a mais do que em 2021. Já as travessias irregulares pelo mar Mediterrâneo Oriental cresceram 51%. Ainda de acordo com o relatório, imigrantes vindos da Síria, Afeganistão e da Tunísia representaram 47% das entradas irregulares na Europa no ano passado. Cerca de 10% das imigrações irregulares foram realizadas por mulheres e 9% por menores de idade. E veja a seguir, bióloga ensina como criar formigas dentro de casa. E também, milhares de tartarugas nascem na fronteira do Brasil com a Bolívia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai lançar neste ano uma certificação para reconhecer planos de saúde que promovam o parto adequado e que combatam o alto índice de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde. O Manual de Certificação de Boas Práticas em Parto Adequado, que define os critérios para o reconhecimento, já passou por consulta pública. A certificação é um dos resultados do movimento Parto Adequado, iniciativa da ANS em parceria com o Institute for Healthcare Improvement dos Estados Unidos e o Hospital Israelita Albert Einstein. O projeto foi iniciado em 2015 com o objetivo de engajar operadoras de saúde e hospitais na adoção de modelos de assistência que valorizem o parto normal e reduzam o número de cesarianas sem indicação clínica. Nesses 8 anos do movimento Parto Adequado, 125 hospitais e 68 operadoras participaram de ao menos uma das fases do projeto. A ideia é que a experiência acumulada no projeto sirva de base para que outras operadoras, participantes ou não do movimento, possam, ao buscarem a certificação, adotar melhores práticas no cuidado à gestante. De acordo com o Manual de Certificação, as operadoras são avaliadas em 7 requisitos: planejamento e estruturação técnica, uso e disseminação de práticas baseadas em evidências, interações centradas na mulher e na criança, acompanhamento do ciclo gestacional e puerperal, integração entre operadora e hospital, monitoramento e avaliação da qualidade e modelos inovadores de remuneração baseados em valor. Entre as dezenas de itens que serão checados estão a conduta da operadora nos casos de gestantes que tentam agendar cesariana sem a indicação clínica antes das 39 semanas de gravidez, a disponibilização de informações às pacientes sobre o parto normal com base em evidências científicas, a formalização junto aos hospitais de protocolos de manejo da dor e a garantia de ter, em sua rede credenciada, hospitais com equipe mínima de plantão multiprofissional para atenção obstétrica e o neonatal. A certificação terá duração de 2 anos e, para sua renovação, as operadoras terão que monitorar 3 macroindicadores com metas para cada um deles. A previsão é que a norma seja avaliada e aprovada pela diretoria colegiada da agência já na primeira reunião do ano, que será realizada na segunda-feira, dia 16. A cantora e compositora Lisa Presley, filha única da lenda do rock Elvis Presley, morreu aos 54 anos. Ela sofreu uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia, exatamente da mesma forma como o pai faleceu. A cantora e compositora morava em Calabasas, no estado da Califórnia, e foi levada para um hospital onde foi induzida a um coma artificial e ficou sob assistência respiratória. Lisa estava inconsciente quando foi encontrada por sua empregada na manhã de quinta-feira. O ex-marido de Lisa, Danny Keough, que também vive na propriedade, fez massagem cardíaca da cantora até a chegada da ambulância. O anúncio da morte de Lisa Presley provocou inúmeras reações de personalidades, fãs e amigos da cantora. O ator John Travolta escreveu no Instagram: "Lisa querida, sinto muito, vou sentir sua falta, mas sei que a verei novamente em breve." Dias atrás, Lisa compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com a mãe, Priscila, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em Elvis. A cantora e compositora é mãe de 3 filhos, incluindo Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série The Girlfriend Experience em 2016.
controlou a Elvis Presley Enterprises até vender a maior parte de suas ações para uma sociedade em 2005. No entanto, manteve o controle de Graceland, a propriedade onde seu pai foi encontrado inconsciente em agosto de 1977, antes de ser transportado para um hospital e declarado morto por parada cardíaca. Um brasileiro está pedindo a devolução de uma obra do pintor Van Gogh, que ele alega ter comprado em 2017 e perdido durante anos. Segundo o colecionador, a obra foi localizada e exposta em um museu nos Estados Unidos. A tela Une Liseuse de Roman, também conhecida como a leitora de romances ou a dama leitora, do impressionista neerlandês Van Gogh, se tornou objeto de discórdia. A empresa Brocart Capital Partners, cujo único membro é o brasileiro Gustavo Soller, pede que lhe devolvam a obra, que ele alega ter comprado em 2017 e perdido por anos, até que a localizou em um museu nos Estados Unidos, onde está exposta. Em uma ação judicial, Soller, que compra, vende e coleciona obras de arte, conta que adquiriu o quadro em 2017 e que um terceiro que não identifica imediatamente tomou posse do mesmo, sem que ele tenha cedido seu título. O brasileiro relata que recentemente descobriu que a tela estava exposta no Instituto de Artes de Detroit como parte de sua mostra Van Gogh na América. Por medo de que o museu transferisse o quadro ao fim da exposição, que vai até 22 de janeiro, ou a entregue a um terceiro, Soller decidiu apelar para a justiça. 3 dias antes do fim da mostra, um tribunal do Michigan deve realizar uma audiência sobre o processo. A obra custou 3,7 milhões de dólares, mas calcula-se que valeria atualmente mais de 5 milhões. A FIFA definiu nesta sexta-feira os chaveamentos do Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro no Marrocos. No sorteio realizado em Rabat, ficaram definidos os possíveis adversários do Flamengo. O Flamengo vai encarar o vencedor do confronto entre o Wydad Casablanca, do Marrocos, ou Al Hilal, da Arábia Saudita, atual campeão asiático. O jogo está marcado para 7 de fevereiro, às 4 da tarde, no horário de Brasília. A estreia rubro-negra será no estádio de Tanger, enquanto a final ocorrerá em Rabat, capital marroquina. A edição deste ano do Mundial de Clubes terá 7 equipes, 6 delas campeãs continentais, além do representante do país sede, o Wydad Casablanca, Flamengo, da América do Sul, Real Madrid, da Europa, Al Ahly, da África, Auckland City, da Oceania, Al Hilal, da Ásia e Seattle Sounders, das Américas Central e do Norte. Na outra chave, Al Ahly e Auckland City duelam e quem vencer pega o Real Madrid na semifinal, no dia 8 de fevereiro em Rabat. A grande final acontece no dia 11 de fevereiro, às 4 da tarde, no horário de Brasília, também em Rabat. Uma criação diferente tem atraído seguidores nas redes sociais. Uma bióloga de Dourados, em Mato Grosso do Sul, mostrou a rotina em casa com a criação que ela tem de formigas. Muitas crianças têm verdadeiro fascínio por formigas. O comportamento desses insetos pequeninos chama a atenção e despertou o interesse da Anitta, que levou essa curiosidade cultivada desde a infância para a universidade, onde estudou sobre esses animais e agora tem a própria criação em casa. O interesse nas formigas ele começa desde quando eu era criança, que tentava criar um pouquinho em casa, mas não dava certo. E aí ele aflorou quando eu entrei na faculdade, em 2016. Eu assisti um mini curso sobre formigas e resolvi trabalhar naquele laboratório. E aí eu comecei a cuidar das formigas lá no laboratório. Depois disso, terminei a graduação, fiz o mestrado também com formigas, de tanto que eu gostei desse mundo das formiguinhas. 18 formigas de 9 espécies diferentes fazem parte hoje da criação da bióloga. Ela explica que as rainhas procuram um lugar seguro, com comida e água, para começarem um formigueiro. Por isso, Anitta monta terrários especialmente para elas. A criação ela começa pegando a rainha, encontrando a rainha, eu coloco ela em um potinho pequeno, em um lugar escuro, e aí a partir disso ela coloca os ovos, esses ovos vão se desenvolvendo até chegar às operárias. E quando ela atinge mais ou menos umas 10 a 12 operárias, eu construo um novo formigueiro, um formigueiro grande, e coloco elas lá. Apesar de ter gente que acha estranho criar formigas, a bióloga garante que temos muito a aprender com elas. O que eu acho interessante nas formigas é o senso de comunidade que elas têm. Então, elas fazem tudo para o bem da colônia. Todas saem para pegar um pouco de comida e trazer todas
ajudam a cuidar da prole, né, das irmãzinhas mais novas. Então, esse senso de comunidade, de ajudar a rainha, ajudar as irmãs mais novas é o que mais me fascina de vê-las fazendo. A paixão de criança virou trabalho de gente grande. Hoje, Anitta compartilha com quase 200 mil seguidores o dia a dia dos insetos. Os vídeos, que começaram de forma tímida, ganharam repercussão nas redes sociais. Além de apresentar as descobertas e curiosidades sobre as formigas para os seguidores, Anitta também deseja conscientizar sobre a importância desses bichinhos. O objetivo principal é fazer as pessoas olharem as formigas além dessas pragas, né? Que muita gente vê formiga e já quer matar. Então, o meu objetivo é que todos olhem ela como um animalzinho que está ali querendo sobreviver e tem toda a colônia dela e tentar matar menos. Todos os anos, milhares de tartarugas fêmeas adultas se reúnem às margens do rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia, para construir ninhos e garantir que seus filhotes nasçam em segurança. Após longos 4 meses de espera, as praias ao longo do rio Guaporé viraram novamente o berço desses animais. Essa é a maior agregação única de tartarugas do planeta. A espécie é considerada a maior entre as tartarugas de água doce da América Latina, podendo chegar a 1 metro de comprimento e pesar até 90 quilos. Além disso, ela dispersa sementes que regeneram a vegetação ao longo dos corredores fluviais e acaba tendo papel fundamental em seu ecossistema, além de contribuir para o equilíbrio da biomassa da região, atuando na cadeia alimentar como presa e predadora. Embora tão importante, a população de tartarugas diminuiu muito nos últimos tempos e vem sendo prejudicada pela ação do homem, devido à colheita excessiva de óleo, carne e comércio na região. De acordo com especialistas, seria importante para a preservação da espécie se os 2 países que fazem fronteira, no caso Brasil e Bolívia, trabalhassem juntos para desenvolver cada vez mais a biodiversidade do ecossistema, ajudando o crescimento populacional das tartarugas. Os esforços dos 2 países podem ser através de novas tecnologias, como drones e imagens térmicas, com a intenção de preservar a população da espécie. O que seria muito importante também para monitorar as tendências populacionais ao longo do tempo e também para avaliar a eficácia das ações de conservação. Apesar de tudo, os cientistas esperam que, com o tempo, o rio Guaporé possa se tornar um refúgio para a espécie. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.